Meu irmão e minha irmã, hoje dia 12 de março, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Vamos escutar a palavra de Deus para nós, do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo e proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escutar este trecho do Evangelho de João, neste contexto pascal que nós estamos ainda vivendo, nos faz certamente pensar que Jesus não esteja só falando de pão, não esteja só querendo saciar a fome do estômago daquelas pessoas. Os gestos que Jesus faz nos dizem outra coisa. Tendo já vivido a Páscoa, tendo já visto Jesus sobre a cruz, nós entendemos talvez um pouco daquilo que ele estava querendo dizer e ensinar aos discípulos, fazendo aquele gesto diante daquela multidão de pessoas. Além disso, escutando este evangelho, nós podemos muito bem ver naquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes, o próprio Jesus. Chegou discreto, chegou pequeno, em meio a tantos grandes que existiam, trazendo, porém, um alimento fundamental. Chegou no momento certo para dar de comer àqueles que estavam com fome. Pegou os pães, abriu mão deles, fez com que outros se saciassem, deixou-se ser alimento para aquela multidão faminta. Aquele menino também era Jesus. Aquilo que realizava falava do que Jesus tinha vindo fazer, cumprindo a vontade do Pai, revelando o seu plano de salvação para nós. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Jesus se revela para nós nas situações concretas da vida. São nas situações em que nós temos fome de matéria, fome de comida, dor no estômago de fome. São nas situações de pobreza, de falta de alimentos, de enfermidades, que Jesus se revela. Nós às vezes pensamos que Jesus vai se revelar para nós como o anjo Gabriel se revelou para Maria. Se revelou para ela porque ela era Maria. Comigo, com você, Jesus vai aparecer para nós e dizer qual é a sua vontade nas situações concretas da vida. Quando nós temos fome ou quando outros têm fome e nós temos pão para partilhar, é aí que Deus se revela. É aí que Ele quer que a gente coloque em prática, por exemplo, isso que nos ensinou no Evangelho de hoje. A disponibilidade daquilo que eu tenho, a partilha do que eu tenho, para que outros também participem e se saciem com o pão que eu tenho. Além disso, esta palavra nos fala a respeito da saciedade que essas pessoas sentiram. Tanto era o alimento que Jesus veio trazer, que se saciaram e ainda sobrou 12 cestos cheios.
A palavra que Jesus nos dirige, a sua misericórdia e o seu perdão, também são assim, em abundância. A gente pode se saciar e ainda sobra para outras pessoas. Porém, nós devemos sempre estar atentos que esta misericórdia, que a sua palavra, que a sua Eucaristia, não se percam, não sejam jogadas, deixadas abandonadas. Nós temos que ser como os discípulos, que recolhem o que sobra para partilhar com os outros. A pergunta então que devo fazer no meu coração hoje é: tenho tido fome de Jesus? Tenho sentido sede de beber da sua palavra, da fonte da água viva que é o Senhor Jesus, como a samaritana tinha sede daquela água? Sentir fome e sede de Jesus é sinal de que nós estamos no caminho certo. É sinal de que a Páscoa está produzindo efeito em nós. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você no início deste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.